Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre uma faceta não tão conhecida do George Orwell, pelo menos por aqui no Brasil, que é a faceta dele de ensaísta. O Orwell é muito conhecido pela sua ficção, por 1984 e a Revolução dos Bichos, mas o autor também foi muito prolífico ensaísta, e é sobre os ensaios dele que a gente conversa hoje, mais especificamente sobre os ensaios contidos nesta coletânea aqui, chamada Por que Escrevo, que sai pela editora Penguin Companhia. Aliás, os ensaios do Orwell são uma excelente maneira para aqueles que ficam um pouco confusos em relação ao pensamento do autor, o pensamento político dele. Então os ensaios são uma ferramenta muito boa para conhecer melhor o autor. Antes de ler este aqui, eu já era familiarizada com os ensaios do Orwell. Aliás, eu li esta coletânea aqui, que também sai pela Companhia das Letras, chamada O que é Fascismo e Outros Ensaios. Recomendo fortemente. E esta aqui foi mais uma coletânea que não decepcionou. Aqui a gente tem 4 ensaios de autoria do Orwell, então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses ensaios. O primeiro ensaio é o ensaio que dá título ao livro, Por que Escrevo? E nesse ensaio, o Orwell fala um pouquinho de como foi que ele descobriu que ele seria escritor. Fala que desde pequeno ele já sabia que queria escrever, que tinha essa inclinação natural, e fala que diversas vezes ao longo da vida ele tentou abandonar um pouco essa ideia de ser escritor. O pai dele não era muito a favor disso, achava que ele não ia ter sucesso, etc., não ia conseguir ter muito dinheiro. E por mais que o Orwell tivesse tentado diversas vezes fugir desse destino, ele sabia que estava fazendo aquilo indo contra a sua inclinação natural. E aí aqui ele fala sobre como ele começou a escrever, fala sobre seus primeiros textos, até que ele chega na pergunta que dá título ao ensaio: por que escrevo? E essa é a parte mais interessante do ensaio para mim, porque a fim de responder a essa pergunta, ele elenca 4 grandes motivos que levaria alguém a escrever. O primeiro é puro egoísmo, então é o simples fato do ser humano querer ficar para a história, deixar aquilo que ele tem a dizer para a posteridade, ser famoso e reconhecido por isso. E muitas vezes a sociedade toma o egoísmo como algo feio, algo que a gente não deveria buscar, mas o Orwell diz aqui que é um engano fingir que isso não é um motivo. E dos fortes. O segundo motivo que ele elenca é o entusiasmo estético. Então, o simples prazer de brincar com as palavras, de ver beleza nas palavras, fazer construções gramaticais bonitas. Então, o prazer que advém do ato de escrever mesmo. O terceiro motivo seria o impulso histórico. E aqui ele descreve o impulso histórico como sendo o desejo de ver as coisas como são, de descobrir os fatos tal como ocorreram e preservá-los para a posteridade. E o quarto e último motivo é chamado propósito político, e aqui ele coloca político no sentido mais amplo possível. Por exemplo, política não somente no sentido de governo, mas no sentido de como a pessoa enxerga o mundo e querer influenciar alguém a enxergar o mundo como ela, ou pelo menos mostrar como ela enxerga para as pessoas. E ele diz: nenhum livro é genuinamente isento de viés político. A opinião de que a arte não deveria ter nada a ver com política é, em si mesma, uma atitude política. E esses seriam os 4 motivos que levariam alguém a escrever, só que o Orwell defende a ideia de que esses motivos se apresentam em diversos graus, dependendo da pessoa. Então, por exemplo, alguém pode ser mais levado a escrever pelo impulso histórico do que pelo puro egoísmo. E a intensidade com a qual esses motivos se apresentam não varia só de pessoa para pessoa, mas também dependendo da época que aquela pessoa vivencia. E é o caso do próprio Orwell, porque ele diz que num estado natural, normal, digamos, os 3 primeiros motivos, então o puro egoísmo, o entusiasmo estético e o impulso histórico, se sobressairiam ao propósito político, só que devido à época na qual ele vive, durante a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, mundo pós-guerra, entre guerras, ele se sente inclinado e no dever de priorizar o 4º motivo, que é o motivo político. Ele diz aqui: numa época pacífica, eu poderia ter escrito livros ornamentais ou meramente descritivos e permanecido quase inconsciente das minhas lealdades políticas, mas acabei sendo obrigado a virar uma espécie de panfletário. Quando me sento para escrever um livro, não digo a mim mesmo: vou produzir uma obra de arte. Eu escrevo porque há uma mentira que quero expor,
algum fato para o qual quero chamar a atenção. E acho que isso fica muito nítido na obra dele, né? O segundo ensaio é o meu preferido dessa coletânea, chamado Política e a Língua Inglesa. Inclusive, eu comprei este livro aqui primordialmente por causa deste ensaio, porque imaginei que fosse me ajudar a entender um pouco melhor a questão da linguagem em 1984, e estava certa, porque realmente ajuda bastante. E o Orwell, aqui neste ensaio, parte do seguinte pressuposto: a maioria das pessoas que se preocupa em absoluto com o tema, no caso a língua inglesa, admitiria que a língua inglesa está em má situação, mas em geral se supõe que não há nada que possamos conscientemente fazer a respeito disso. Nossa civilização está decadente e a nossa linguagem, essa é a argumentação, inevitavelmente partilha do colapso geral. Por trás disso está a crença semiconsciente de que a linguagem é um produto natural e não um instrumento que conformamos aos nossos próprios propósitos. E por que ele fala que a língua inglesa está em decadência? Ele começa a analisar o estado de coisas ali, vê alguns textos que estão sendo produzidos e percebe alguns vícios, algumas estruturas que são comuns a esses textos e que ele chama de mau hábitos. Aí aqui ele apresenta 5 excertos de textos distintos publicados em veículos distintos à época que ele escreve esses textos aqui, que é no fim da década de 1940, e ele aponta 2 características que são comuns a todos esses textos. A primeira é o ranço das imagens e a outra é a falta de precisão. Ou o escritor tem o que dizer e não consegue se expressar, ou inadvertidamente diz outra coisa, ou ainda mostra-se quase indiferente quanto ao fato de suas palavras terem ou não algum significado. Isso parece familiar? Eu até falei um pouquinho sobre isso na live que eu fiz sobre 1974 com a Mel Ferraz, eu vou deixar o link aqui no box de informações, a live ficou salva no canal dela, que muitas vezes os políticos, e aí citando só um exemplo, porque diversos outros profissionais fazem uso disso, nós mesmos também, mas vamos focar aqui nos exemplos dos políticos. Eu tenho a impressão de que quando políticos fazem discurso, e não todos eles, mas muitos deles certamente, estão simplesmente repetindo um discurso pronto, colocam palavras bonitas, expressões engessadas e que soam bem, mas às vezes eu olho para a pessoa falando e eu me pergunto, gente, será que essa pessoa tem ideia do que ela está dizendo ou é simplesmente um discurso pronto e decorado, cheio de palavras enormes? A vontade de parar a pessoa e perguntar, você entende o que você está falando? Você consegue falar isso com outras palavras ou ser mais sucinto? Aí ele aponta alguns aspectos desses textos que deixam com falta de precisão. Por exemplo, metáforas incompatíveis são mescladas com frequência. Além disso, sempre que possível é utilizada a voz passiva em vez da ativa, as construções nominais em vez dos gerúndios. Então, por exemplo, você fala por meio do exame de em vez de examinando. E ele fala também de um aspecto que é bastante presente na língua portuguesa. Palavras e expressões estrangeiras são usadas para passar uma impressão de cultura e refinamento. Não há nenhuma necessidade real das centenas de expressões estrangeiras hoje correntes em inglês. Eu acho que a gente pode dizer perfeitamente o mesmo em português. Eu trabalho no mercado financeiro e é muito comum a gente adaptar, a gente não, porque eu confesso que eu me recuso a fazer isso, mas ver as pessoas adaptando termos do inglês para o português, como, por exemplo, bullshitar. Você pega bullshit em inglês e traz para o português e aí o equivalente seria, você tá me enrolando. Então por que não dizer apenas, o cara tá só me enrolando, em vez disso dizer, ele tá bullshitando. E diversos outros exemplos, né? Um que viralizou há um tempo aí na internet foi o do bowl, porque a gente tem uma palavra linda chamada tigela, mas as pessoas só falam em bowl agora. Aí aqui ele coloca um tópico chamado palavras sem sentido. E é justamente aquilo que eu falei, que eu tenho a impressão quando eu assisto a discursos de políticos, que é longos trechos quase que inteiramente desprovidos de sentido. Nossa, tem um trecho aqui que eu vou ter que ler para vocês. Gente, esse ensaio é maravilhoso. O trecho é: como tentei mostrar, a escrita moderna, em seus piores momentos,
não consiste em selecionar palavras por seus significados e inventar imagens a fim de tornar mais claro o que se pretende dizer. Consiste em colar umas às outras longas tiras de palavras que já foram ordenadas por alguém e tornar o resultado apresentável graças à pura enganação. O que atrai nessa forma de escrever é a facilidade. É mais fácil dizer, a meu ver, não é uma suposição injustificável afirmar que, do que simplesmente dizer, acho que. E ele fala também que, ao recorrer às frases feitas, a gente está buscando, de certa forma, uma maneira de facilitar o nosso raciocínio e acaba que a escrita fica empobrecida. E eu fiz um paralelo com isso na minha cabeça e também falei até sobre isso na live com a Mel, de hoje com os emojis, porque eu percebo, eu estou fazendo esse exercício de tentar usar menos emojis enquanto eu falo na internet e você percebe que depois de um tempo fazendo esse exercício, é muito mais difícil você passar o que você tem para dizer com apenas as suas palavras, do que colocar uma carinha ali que você precisa fazer praticamente zero esforço para passar uma emoção, porque aquela simples carinha já diz ali o que você quer dizer, né? Já diz entre aspas. E aí depois, na minha opinião, ele entra na melhor parte do ensaio, que é quando ele vai aplicar essa tentativa de redução do esforço do pensamento que a gente faz ao utilizar essas frases prontas e relaciona isso com a política. Ele diz, esse estado reduzido de consciência, se não indispensável, é de qualquer modo favorável ao conformismo político. E é muito legal esse texto aqui porque o Orwell basicamente descreve aqui o duplo pensamento, mas acho que ele não havia formulado o conceito ainda mesmo para 1974. Que ele diz o seguinte aqui, ó, pessoas permanecem encarceradas durante anos sem julgamento ou são executadas com um tiro na nuca, ou enviadas para morrer de escorbuto em campos de trabalho forçado no Ártico. Isso é chamado de eliminação de elementos não confiáveis. Uma fraseologia assim é indispensável quando se quer nomear as coisas sem evocar imagens mentais delas. E eu acho que é o George Steiner que fala um pouco sobre isso. Steiner, um crítico maravilhoso, aliás, que diz que a linguagem política é basicamente uma linguagem de eufemismos. Você tenta dar uma aliviada no sentido das coisas justamente para não evocar essas imagens mentais. E aí eu coloquei até uma anotação aqui, que eu pensei num exemplo em relação ao nazismo. O nazismo não colocava nas propagandas, nós vamos assassinar milhões de judeus. Não, falava da soberania da raça ariana, vamos fazer uma limpeza social aqui, que no fim das contas não parece tão trágico e muito menos evoca uma imagem tão desagradável quanto o assassinato. Inclusive, ele diz aqui, o estilo afetado é, em si mesmo, uma espécie de eufemismo. O grande inimigo da linguagem clara é a insinceridade. Quando há uma lacuna entre os objetivos reais e aqueles declarados, recorre-se, como que instintivamente, a palavras compridas e expressões batidas como uma lula espirrando tinta. Sensacional, né? Se você leu 1984, ou até se você não leu ainda, eu recomendo muito fortemente a leitura deste ensaio aqui, porque aqui tem a base de muita coisa que o Orwell vai discutir em 1984 sobre a linguagem. Encerrando os meus comentários sobre esse ensaio com o próprio Orwell, que diz o seguinte, no último parágrafo, a linguagem política é concebida para fazer com que as mentiras soem verdadeiras e o assassinato pareça respeitável. Não há como mudar isso tudo de uma hora para outra, mas podemos, ao menos, alterar nossos próprios hábitos. O terceiro ensaio se chama Livros versus Cigarros e é aquele ensaio para você dar para aquele seu colega que diz que não lê porque livros são caros, mas gasta fácil R$200 num fim de semana na balada. O Orwell começa esse ensaio falando da experiência de um colega dele, que era editor de jornal. E esse editor estava perto de alguns operários, eles estavam conversando ali, e acabou que eles chegaram no nome do jornal no qual esse editor, amigo do Orwell, trabalhava. E aí ele perguntou dos operários o que eles achavam do jornal, etc., especificamente do que eles achavam da seção literária. Essa foi a resposta que o editor do jornal ouviu. Você não acha que a gente lê essas coisas, acha? Ora, metade do tempo vocês falam de livros que custam 12 shillings e 6 pence. Gente como a gente não tem 12 shillings e 6 pence para gastar num livro. Esses mesmos homens, disse ele, não viam nada demais em gastar várias libras num passeio de um dia a Blackpool. E aí o Orwell diz,
Essa ideia de que comprar ou mesmo ler livros é um passatempo caro e fora do alcance das pessoas comuns é tão difundida que merece um exame mais detalhado. E aí ele compara, então, o custo de ler livros versus o consumo de cigarros, que era, e acredito que ainda seja, algo bastante latente na sociedade inglesa. E aí ele faz um balanço, ele pega todos os livros que ele tem, coloca um preço ali neles, um preço médio, e muitas vezes chutando bem para baixo, e ele chega à conclusão de que a despesa total dele com a leitura nos últimos 15 anos girou em torno de 25 libras anuais. Aí ele fala, 25 libras por ano parece muita coisa, até que comparamos com outros tipos de gasto. Em 1938, a população deste país, a Inglaterra, gastou quase 10 libras anuais per capita em bebidas alcoólicas e tabaco. No entanto, 20% da população era menor de 15 anos e outros 40% eram mulheres, de modo que o consumidor médio de tabaco e bebida devia gastar bem mais do que 10 libras. Parece que o custo da leitura, mesmo quando você compra os livros em vez de tomá-los emprestados e contabilizando uma quantidade razoavelmente grande de periódicos, não é maior do que o custo somado de fumar e beber. E, gente, só para deixar claro, eu sei que livros realmente são inacessíveis a grande parte da população, mas a crítica do Orwell aqui, e é uma crítica que eu faço também quando me vem fazer esse tipo de comentário, é destinada às pessoas que nitidamente teriam dinheiro para comprar livros se elas quisessem ler, mas elas usam o preço do livro como uma desculpa para o fato de ela não ler. Eu acho que aqui no Brasil, a classe média alta, classe alta, tem muito essa coisa de dar outros nomes pro simples fato de que elas apenas não querem ler. Tem uma frase do Rodrigo Simonsen, um amigo meu, e é uma frase muito boa que diz: as pessoas fazem de tudo para não ler um livro. E ele fala aqui que é muito difícil a gente estabelecer uma relação entre o preço do livro e o valor que a gente extrai ele. Porque, por exemplo, enquanto a gente compra uma bebida, ok, bebe aquilo, acabou. Um livro, muitas vezes você compra, lê, às vezes você relê, mas às vezes mesmo que você não releia, você fica com aquele livro na cabeça. Além disso, você pode passar o livro para frente, dar para alguém ou mesmo vender aquele livro. E aí ele faz um outro exercício dentro deste ensaio, que é considerar a leitura como uma recreação, como se fosse ao cinema. Então pegar um pouco do tempo que você gasta lendo um livro ou assistindo um filme, fazer uma estimativa para chegar ao custo da leitura mesmo, além do objeto físico do livro. E a conclusão que ele chega é: a leitura é uma das recreações mais baratas de todas. Depois de escutar rádio, é provavelmente a mais barata. Hoje em dia a gente tem alguns outros métodos de recreação, por exemplo, o Netflix, que podem ser colocados aqui e que acredito eu que saiam mais baratos que a leitura, mas acaba que a leitura tem esse aspecto mais intangível, que é muitas vezes provocar uma transformação na gente, que é algo que a gente não consegue mensurar sobre o ponto de vista monetário, e eu ouso dizer que alguns livros me transformaram de uma maneira que eu acho que não tem nem preço. E ele encerra o ensaio dizendo: não é um resultado de que possa se orgulhar um país quase 100% alfabetizado e no qual o homem comum gasta mais dinheiro em cigarros do que um camponês indiano tem para viver a vida inteira. E se o nosso consumo de livros continua tão baixo quanto registrado, ao menos tratemos de admitir que isso se deve ao fato de a leitura ser um passatempo menos atraente do que ir às corridas de cães, ao cinema ou ao pub, e não porque os livros adquiridos ou emprestados sejam caros demais. Orwell é muito maravilhoso. E, por fim, a gente tem o último ensaio, chamado O Leão e o Unicórnio, o Socialismo e o Gênio Inglês. É o maior ensaio dessa coletânea aqui, tanto que os 3 primeiros ensaios compreendem esta parte aqui do livro e todo esse resto é o último ensaio. Este foi o ensaio que eu menos gostei, para ser sincera. Eu achei um pouco prolixo, podia ser menor. E aqui ele parte do seguinte princípio: não é possível entender o mundo moderno tal como ele é, sem que se reconheça a força esmagadora do patriotismo, da lealdade nacional. O Orwell via esse patriotismo, o nacionalismo, como algo extremamente perigoso e que daria margem para o surgimento dessas doutrinas totalitárias,
áreas. Ele diz aqui, por exemplo, que na sua vida privada, muitos indivíduos jamais pensariam em cometer algum tipo de assassinato, fazer mal a alguém. Só que quando ele tá fazendo isso, assassinando pessoas em nome do Estado, ele sente que tá apenas cumprindo o seu dever. Ele diz aqui, ele está servindo ao seu país, que tem o poder de absolvê-lo do mal. E esse ensaio aqui é escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a segunda parte do ensaio é escrita durante um bombardeio alemão. E aí ele fala das características dos ingleses, como os ingleses estão reagindo à guerra e como que essa reação dos ingleses tem a ver com as características que são próprias ao povo inglês, que na visão dele é um povo que se diferencia muito do resto da Europa. Ele diz que um europeu, quando está no resto da Europa, visita diversos países e sente que tem uma unidade ali, mas quando vai para a Inglaterra sente que tem algo diferente, que o próprio ar é diferente. E ele faz diversas análises interessantíssimas aqui. Uma das que eu mais gostei foi da ascensão da classe média, porque durante a Segunda Guerra Mundial e também no pós-Segunda Guerra Mundial você tem uma expansão da classe média, tem também a decadência dos nobres. Aliás, isso é um processo que o Huxley comenta um pouco no livro que eu li recentemente, que daqui a pouco aparece no canal, chamado Contraponto, ou talvez já esteja aqui. Se tiver, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Eu não lembro muito bem da ordem dos vídeos que eu vou publicar, mas se não tiver aqui, em breve estará. E acho importante aqui a gente ter em mente que isso se trata da perspectiva dele, da visão dele em relação à Inglaterra, em relação à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, etc. E uma coisa que eu gosto muito do Orwell é que ele apresenta a visão dele, mas ele deixa muito claro que ele não sabe se ele tá certo, que isso é apenas a percepção dele. E ele, apesar de apresentar muitos aspectos positivos da Inglaterra e muitas vezes até parecer que tem uma veia de patriotismo, também faz duras críticas a ela e ao seu modo de vida, bem como a sociedade que tá ali. Ensaio muito bom, apesar de ter sido o que eu menos gostei, foi o único que não levou estrelinha aqui no sumário, que no sumário dos livros, geralmente coletâneas de ensaio, contos, etc., eu coloco estrelinhas ao lado dos textos que eu mais gostei, e esse foi o único que não levou estrelinha, mas nem por isso deixa de ser um ensaio que vale muito a pena ler, não mesmo. Baita coletânea, este aqui é o quarto livro que eu leio do Orwell, e olha, estou começando a desconfiar de que Orwell nunca decepciona. Espero ter convencido alguém aí a ler esse livro, e aproveitem que também o livro é bem baratinho, ele vive em torno de 12 a 14 reais na Amazon, deixarei o link aqui no box de informações, e é um livro que certamente vale muito mais do que isso, porque dá muita coisa para pensar, muita coisa mesmo. E se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.